Muito obrigado, que o seu dia seja um dia também abençoado, feliz, harmonioso, de sucesso, porque esse é o desejo sincero de toda a equipe do programa da Sítio, nesse modo feliz de viver. Seja muito bem-vindo e que hoje nós possamos ter aqui momentos maravilhosos e para a sua alegria, a sua felicidade, a sua sorte, temos aqui a presença do professor Oswaldo Garrafa Neto. Tudo bem, professor? Tudo bem, Enio. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Quero agradecer também aos nossos queridos telespectadores que nos acompanham aí pelo programa da Seitonê na TV e também pela internet. Maravilha. Então já tem quantos anos de preletor? 22. 22 anos? 22 anos. Dentre as práticas de um adepto da Seitonê, de um preletor da Seitonê, tem a oração de gratidão aos antepassados. Sim. Né? É importante? Muito importante. Muito importante. A pergunta é porque temos uma pergunta a respeito disso, né? Sim. Eu não entendo por que agradecer aos antepassados. Tá. E por que é importante, preletor? É importante agradecer aos antepassados. O professor Masaharu Taniguchi, ele dá um exemplo assim que eu acho fantástico. Ele compara a nossa vida, o nosso destino a uma árvore. E ele diz que essa árvore ela está plantada no solo. E esse solo simboliza Deus. E o que está ligado diretamente ao solo são as raízes. E as raízes são os nossos antepassados. Acima das raízes nós temos o tronco, que simboliza os nossos pais, e nós estamos na qualidade de galhos. Nossos filhos são os frutos, as folhas, né? E nós temos a revelação divina da grande harmonia. E aí diz assim, dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que você agradeça a Deus, que é o solo, se você não agradecer aos seus pais, que é o tronco, e aos seus antepassados, que são as raízes, não tem como você, na qualidade de galho, sair da posição que você está na árvore e buscar os nutrientes do solo sem passar pelo tronco e pelas raízes. Então é de suma importância manifestar sentimento de gratidão. Quando falamos em oração para os antepassados, é expressar profundo sentimento de gratidão, ao ponto de se emocionar. E a Seitonê recomenda algumas formas, maneira, prática de fazer isso? Como que eu posso agradecer meus antepassados, professor? Sim, nós temos a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, e a Sutra Sagrada Palavras do Anjo. São as duas sutras que são recomendadas que a gente manifeste sentimento de gratidão aos nossos antepassados. Então a recomendação é que você possa fazer, né? Iniciou o dia, dedique a primeira parcela do seu dia para Deus, né? E uma das formas de você entrar em comunhão com Deus é através do sentimento de gratidão aos seus antepassados. E quando você for encerrar também a jornada do trabalho, agradecer a proteção, né, que você teve durante o dia, a prosperidade que você obteve através do seu trabalho, então encerre o dia também com a oração da gratidão aos seus antepassados. Então de manhã você pode fazer a chuva de néctar da verdade e à noite você pode dedicar a palavras do anjo. E aí o que vai acontecer? As raízes bem nutridas, bem fortalecidas, né? O tronco também se torna bastante resistente e os frutos que virão nessa árvore também são frutos maravilhosos. É um assunto bastante interessante, as pessoas gostam muito quando falam em espírito, antepassado, essas coisas, né, preletor? Para quem está conhecendo a Seitonê, talvez assim, bem recentemente, fala, caramba, o que é essa sutra? Como que eu posso fazer? É só chegar e ler? Existe alguma recomendação também? É bom ir numa associação local, pedir uma orientação ou é chegar e mandar brasa? Não, sim, é importante, né? Toda a orientação, porque às vezes a gente começa a fazer. Tem muitas pessoas que às vezes entram em contato com a Seitonê e elas chegam com a vida um pouco assim descontrolada. Então elas pegam realmente as práticas da Seitonê como uma tábua de salvação. E na realidade as práticas da Seitonê é para você adquirir o equilíbrio espiritual, né? Você serenar a mente, você purificar o ambiente que você mora, o ambiente que você trabalha, você se harmonizar com as pessoas. Então as práticas da Seitonê, elas têm que ser realizadas de maneira agradável. Nós temos que fazer da prática espiritual da Seitonê uma prática prazerosa, não é? E não com o intuito de resolver e solucionar problemas, porque senão você gera uma ansiedade, né? E aquilo que a gente considera sutra sagrada acaba se tornando sutra estragada, né? Então precisa realmente, através de uma orientação, na associação local, nas regionais da Seitonê espalhadas pelo Brasil, na sede central, aqui no Jabaquara, para quem está em São Paulo, ou até mesmo através do 0800 770 2600, você pode mandar sua pergunta. Existe uma equipe de preletores que estão aí predispostos a atender a sua solicitação. Então é importante realmente entender que o resumo de todo o ensinamento da Seitonê, ele está contido na Sutra Sagrada, né? Então é um poema que foi revelado por Kanzon Bosatsu, que hoje nós usamos o termo Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, com o objetivo justamente de eliminar todas as ilusões dos pensamentos da humanidade. Maravilha. Preletor Garrafa, quando se fala também em gratidão aos antepassados, a Seitonê do Brasil, a Seitonê num todo, ela realiza aquela oração perpétua. Sim. Né?
se é perpétua, significa que vai ter sempre? Sempre. Daqui a 100 anos, daqui a 200, daqui a 300? Exatamente. Tá. E como que uma pessoa que nos ouve agora, nos assiste, ela, puxa vida, eu interessei nisso. O que é e como podemos fazer isso? A oração perpétua é assim, como nós aprendemos na Seitonê, que a nossa essência é espiritual, né? É espírito eterno, indestrutível e imortal. E dentro da nossa compreensão sobre a nossa natureza divina, nós vamos nos alocando em cada dimensão, né? Então a dimensão é de acordo com o nosso grau de compreensão sobre a nossa natureza divina. E o que acontece? Nós não vamos ficar eternamente aqui na dimensão dos 5 sentidos. E hoje nós temos o benefício lá do Santuário Roso, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual, no município de Ibiúna. E lá nesse santuário, o que nós fazemos? Temos o hábito de orar pelos nossos antepassados. Para o santo espiritual da missão sagrada, para os registros espirituais da festividade do Santuário Roso, que as pessoas preenchem o ano todo para homenagear os seus antepassados. E temos também lá consagrados os registros da oração perpétua. O que é a oração perpétua? Hoje, eu e minha esposa somos preletores da Seitonê e nós que cuidamos da oração da família. Então vai chegar um determinado momento que eu não vou estar mais aqui na face da terra. E aí o que vai acontecer? Quem vai cuidar da oração da família? Né? Então nós somos assim com o objetivo de colocar todos os membros da nossa família na oração perpétua. Por quê? Hoje nós estamos juntos por afinidades e amanhã a gente não sabe como é que a gente vai se encontrar ou reencontrar. Mas pode ter certeza que todos eles, né, e a gente mesmo, né, a gente pode também, nós podemos nos presentear. Você pode fazer oração perpétua em vida também, né? E aí, quando falece a pessoa, chega o comunicado para o meio da família e nós transferimos isso para o sacrário lá do Santuário Roso e aí ela vai receber eternamente essas orações. Então, vamos imaginar, toda dimensão que ela for se alocar, ela vai estar sempre sobre a luz da Seitonê. E às vezes a gente encontra pessoas assim e fala assim, nossa, fulano de tal, ele tem pouca cultura, não reza nada, mas é uma pessoa que tudo que ele toca vira ouro. E aí o mestre Masaharu Taniguchi explica que os familiares anteriores continuam orando pela felicidade e prosperidade dele. Então a oração perpétua tem justamente com esse objetivo de você envolver os membros da sua família eternamente na luz do ensinamento da Seitonê. Eu tenho uma experiência, eu tenho um genro que foi assassinado com 30 anos, né? E ele tinha uma característica que ele gostava de comercializar. E ele gostava de fazer coisas assim que, pelos ensinamentos da Seitonê, a gente sabia que ia trazer desequilíbrios e ia trazer consequências. Vamos supor, você tem um apartamento que vale 500 mil reais, você está apertado lá e você vende por 200. Ele comprava por 200 e vendia por 500. E a gente sabe na Seitonê, se você tiver que ajudar alguém que está em dificuldade, você tem que pagar o preço justo. E a gente sempre fazendo oração, né, mentalizando a perfeição dele, Filho de Deus, tanto que ele tentou mudar 2 vezes, mas é uma coisa que estava tão marcado na personalidade dele, que ele não conseguia mudar. E aí o que aconteceu? Ele fez um negócio, armaram uma emboscada para ele e ele foi assassinado. E ele foi assassinado justamente quando estava vencendo a oração na cura divina dele, a oração na forma humana, né? E aí o que aconteceu? Mudei a categoria da oração, comecei a fazer a oração do registro do Santuário Roso. E uma noite ele apareceu no meu sonho e falou assim, Garrafa, não me abandone nunca. E aí eu fiquei com aquilo pensando, né? Puxa vida, né? Que responsabilidade, não me abandone nunca. Aí eu fui lá no departamento de ofícios religiosos, lá na sede central, e aí inscrevi ele na oração perpétua da Seitonê. Então, estou sossegado agora, porque por toda a eternidade, onde quer que ele esteja, ele vai estar sempre pela luz da Seitonê. Então, realmente é uma prática, uma dedicação de amor muito grande que a gente pode dedicar para os nossos entes queridos. Tanto os vivos aqui, quanto os falecidos também. Maravilha. Pelo site dá para ter informações sobre isso, né? Dá para ter informação sobre isso, né? Você acessando o www.sni.org.br, você pode obter todas as informações de como fazer a inscrição na oração perpétua, que pode ser feita em qualquer regional espalhado pelo Brasil, nos núcleos, nas associações locais e nas academias de treinamento espiritual também, da Seitonê. Maravilha. Uma outra pergunta aqui é sobre alcoólatra. O que fazer quando o filho é alcoólatra e a mãe deseja a morte para ele? Você vê que amor grandioso dessa mãe, né? Porque ela vê um potencial tão grande no filho que ela não suporta ver o filho realmente nessa situação de manifestar o alcoolismo. Olha, o que nós precisamos entender é que os nossos filhos, antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus. E Deus não criou o filho alcoólatra, né? Embora Deus não criou o filho alcoólatra, ele se projeta no mundo das formas como alcoólatra. Tem um livro, Na Verdade da Vida, que é o volume 16, tem um capítulo que é dedicado à bebida, fumo e libertinagem. E o professor Masaharu Taniguchi explica que a pessoa que bebe, ela bebe para se autopunir, porque ela traz gravado no seu subconsciente
sentimento de culpa, né? Ou então ela tem muita raiva, por isso que tem às vezes pessoas que bebem muito e se tornam agressivas. Porque quando ela bebe, o que ela faz? Ela neutraliza a consciência dela e começa a aflorar tudo aquilo que está no subconsciente dela, né? Então ela se torna agressiva, se torna... E tem as pessoas que também ficam se cobrando muito, porque não se sentem importantes. E uma das questões interessantes que às vezes esse sentimento ele é gerado às vezes até mesmo dentro do ventre materno. Porque às vezes os pais têm uma ideia de que filhos são sinônimo de despesa, né? Existem economistas que fazem estudos para descobrir quanto que vale um filho, quanto custa um filho da maternidade até a universidade. E custa muito caro. Só que a gente entende assim, filho de Deus, quando vem na face da terra, já traz tudo que é necessário para a sua subsistência. Mesmo que a família esteja numa situação difícil, quando ela recebe esse filho como uma bênção de Deus, com uma luz divina, aquela situação difícil se sepulta definitivamente. E essas coisas ficam gravadas no subconsciente, né, da pessoa. E ao longo da vida, ela vai sufocando esse sentimento, ela tem que reprimir em alguma forma, e às vezes através do vício. Esse caso, para essa mãe, eu recomendo o seguinte, é a internação, o caso de internação. Só que ela tem que internar no lugar correto. Tem que internar no seu coração. Tem que amar, confiar, agradecer e abençoar. Porque esse filho não é dessa forma porque ele quer, porque ele deseja. A essência dele é divina. E por ser divina, ele não conseguir administrar essa força, ele acaba se punindo através do vício da bebida. Então, na Seitonê nós temos a oração na cura divina, que é para a eliminação do vício. E é importante fazer a Fórmula 1, a oração na cura divina, para a eliminação do vício, não só para a pessoa, mas para todos os membros da família também que o reconhecem como alcoólatra. Porque se eu continuar visualizando o aspecto imperfeito que está manifestando nessa situação, dificilmente ele vai conseguir mudar, né? Então é uma situação que nós temos que amar muito, confiar, agradecer, abençoar, né? Tem o Diário de Elogios também, o livro Verdade Suplementar, na página 175, o mestre Masaharu Taniguchi fala sobre o livro Minhas Orações, e ele dá uma dica sobre quando você tem que reconciliar com alguém, né? E se essa dica do mestre serve para reconciliar, serve também para elogiar. Então ele diz assim, para você fazer um diário de elogios e chamar a pessoa de 5 a 6 vezes. Quando você chama de 5 a 6 vezes, onde quer que ela esteja no planeta, uma parte do espírito dela vai se aproximar. E você começa a falar no diário de elogios o real valor dele. Que ele é inteligente, trabalhador, dinâmico, honesto, correto, calmo, tranquilo, harmonioso. E aí o mestre Masaharu Taniguchi também explica que a mente da mãe influencia fortemente no destino do filho. Tanto que na pedagogia da Seitonê ele diz, a preocupação da mãe prejudica a saúde e atrapalha o destino. Se o pensamento da mãe de preocupação prejudica a saúde e atrapalha o destino, o pensamento de bênção vai melhorar a saúde e edificar o destino do filho. Então esse filho precisa ser colocado na luz divina e com certeza ele vai manifestar uma grande capacidade que vai trazer muitas alegrias para a família e para a sociedade também onde ele vive. Maravilhoso. Muito obrigado, Pedro Garrafa. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Ficamos agora então para o momento do programa da Seitonê, onde vai passar para você uma dica maravilhosa. As academias de treinamento espiritual da Seitonê são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seitonê espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seitonê. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação.
Muito obrigado, é a Seitione trazendo respostas para você. E olha aí, dia de sorte. Liga aqui para a gente, 0800 770 2600. E hoje você recebe gratuitamente uma revista do programa da Seitione. Então, do seu telefone fixo, liga aqui para a gente, 0800 770 2600. Se for do aparelho celular, 0 prestadora 11 5074 4180 e receba aí gratuitamente uma revista da Seitione. A revista é grátis, o correio é por nossa conta, do telefone fixo também o telefone é por nossa conta. Se for de celular, você vai pagar aí mais ou menos aproximadamente 1 minuto para fazer o seu cadastro. Então é só ligar e receber esse presentaço da Seitione. E hoje aqui o programa está com o professor Oswaldo Garrafa Neto, onde responde aí a pergunta sua, provavelmente de alguém talvez que você conheça. E qualquer dúvida, escreva aqui para a gente, www.sni.org.br. Através desse site você tem contato conosco aqui. Na paz de Deus? Opa, sempre. Sempre, sempre? Cada vez melhor? Sempre pela luz. Que bom. A esposa pede uma orientação que o seu marido tem muitas dores no nervo ciático. E ela pergunta para o senhor como que ela pode ajudar o maridão. Maravilha. Todo o problema que manifesta no nervo ciático ou nervos, músculos em geral do corpo, ele está relacionado à inflexibilidade da mente. O que vem a ser essa inflexibilidade da mente? São pessoas que têm o coração que não cabe no peito, são extremamente generosas. Se ela estiver diante do prato de comida, ela deixa de comer para servir o outro. Se ela tiver que tirar a roupa do corpo para vestir o outro, ela tira e veste. Só que ela é muito exigente, ela gosta da coisa muito certinha. E às vezes o que acontece, quando as pessoas contrariam a vontade dela, ela não expressa isso, mas ela fica retendo no seu subconsciente. E quando ela retém isso no subconsciente, o que acontece? Ela perde a flexibilidade na mente. E quando ela começa a perder a flexibilidade na mente, começa a inflamar os músculos e os nervos do corpo. Tem o livro A Verdade da Vida, volume 37, no dia 23 de abril, o mestre Masaharu Taniguchi diz o seguinte: a natureza divina do bambu é crescer reta, a natureza divina do cipó é crescer se enroscando, e a natureza divina da grama é crescer se esparramando. Então você nunca vai poder exigir que o cipó cresça reto e que o bambu cresça se enroscando. Porque se você fizer isso, você está matando a natureza divina deles e matando a sua própria natureza divina. O que significa isso? Que você não pode fazer da sua convicção a convicção do outro. Não é? Então, se você conhece o procedimento, você sabe a maneira de agir corretamente, faça dessa forma, porque nós temos o poder de influenciar e transformar o nosso ambiente. E quando nós vemos alguém fazendo alguma coisa que está contrariando a nossa vontade, ao invés de a gente ficar irritado, vamos fazer uma oração pela felicidade dela. Né? Vamos ter o sentimento de misericórdia, vamos dizer assim. Perdoa porque ele não sabe o que está fazendo. Então, ora pela manifestação da imagem verdadeira. Nós temos a oração da cura divina, de harmonia. Faça a oração da cura divina de harmonia. E aí deixa que as coisas vão transcorrer de forma harmoniosa. Você vai conseguir realmente conviver com as diferenças. E aí o problema do nervo ciático vai desaparecer naturalmente. Interessante que o senhor falou que a pessoa tem um coração grande, sim, mas ao mesmo tempo é exigente ao ponto de sofrer. Exatamente. Por isso que tem muitas pessoas que perguntam assim, por que o fulano é tão bom e adoece? Por ser tão bom, ele fica exigindo muito das outras pessoas. E aí isso acaba entrando na corrente sanguínea dele, mata células saudáveis e começa a promover células cancerosas. E às vezes as pessoas fazem e julgam as que não fazem, né? Exatamente. O bem, né? Por que eu sou pobre e ajuda, aquele que é rico não ajuda? Porque e numa dessa acaba adoecendo, por exemplo, né? Exatamente. Existem 8 aconselhamentos na Seitione, que a gente reconhece ele como norma fundamental dos praticantes da Seitione. E o 5º aconselhamento do mestre Masaharu Taniguchi, ele diz o seguinte: ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. Porque na medida que você está vendo as partes positivas, você está criando uma atmosfera de harmonia. Agora, jamais veja a parte negativa, porque se você ver a parte negativa, vai gerar uma atmosfera de desarmonia. Então é só ajustar a frequência mental que vai dar tudo certo. É fácil ver as partes positivas sempre ou não? De vez em quando é complicado. Tem hora que às vezes você leva uma fechada no trânsito, né? E aí você usava aquela sigla FDP, né? Só que agora você usa Filho de Deus Perfeito, né? Então você começa a positivar em todos os momentos na vida cotidiana. O trânsito congestionado, principalmente, hoje nos grandes centros, o trânsito é muito animado, sim, né? Então nós precisamos ter o autocontrole em relação a isso, né? Para a gente não se influenciar, se contaminar e depois descaracterizar os resultados que a gente deseja na vida, né? Maravilha. A próxima pergunta para o Dr. Garrafa. Sempre fui acostumado a rezar. Isso é bom, né? Mas, se o poder está na minha mente, é preciso ainda orar a Deus? Deus tem poder na nossa vida mesmo?
ou o poder é da minha mente? Olha, a gente vai pesquisar no livro do Gênesis, no capítulo 1, mais precisamente ali pelos versículos 26 e 31. Então nós vamos ver a criação de Deus. No versículo 26, inclusive no seu livro lá, O Sucesso Nunca Dorme, foi fazer uma palestra que me deram o tema Não Atrapalha Deus. E uma coisa que eu fiquei maravilhado, que quando você coloca lá no livro, nós somos a concretização da oração de Deus. Nossa, isso mexeu comigo muito forte, porque eu senti assim a minha responsabilidade na face da terra. Se eu sou a concretização da oração de Deus, obviamente quando Deus orou para a minha criação, Ele fez uma oração construtiva, não é? Então tudo já está perfeito desde o princípio, não tem o que mudar, é perfeição absoluta. Tanto que Ele fez um rito de purificação através do verbo da palavra, que Ele disse que nesse mundo, nessa vida, tudo está muito bom, não é? Então quando a gente faz oração, não é para melhorar o que já é perfeito. Só que tem um detalhe, tem o mundo da projeção, que é o mundo dos 5 sentidos. E o mundo da projeção, ele tem justamente algo que faz um link, né? Que faz a decodificação dessas ondas espirituais, que é o aparelho receptor mente constituído de pensamento. Então a oração ela serve para quê? Para ajustar a nossa frequência com a frequência divina e manifestar o paraíso na face da terra. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por isso que nós oramos, para ajustar as frequências, serenarmos a mente, manifestarmos gentileza, manifestarmos bondade, alegria, que é fundamental na vida das pessoas. Se você pega uma condição 6 horas da manhã, você vê a curva labial das pessoas todas voltadas para baixo, né? Que estão fundamentadas em preocupação. Então a oração ela vem justamente nessa questão. E quando a gente fala em oração, o que nós precisamos entender? Que nós oramos 24 horas por dia. Porque oração é toda forma de pensamento que passa na nossa mente, né? Então, sorrir, agradecer, abençoar faz muito bem para a saúde física e saúde financeira também. Mas parece que existem na cabeça da gente algumas informações, né? Reza porque Deus te ajuda, reza porque a situação está complicada, reza porque vai morrer. Parece que tem que rezar para Deus para pedir ajuda só, nesse sentido, né? De carência, né? Aproveitando isso, Petrônio, 2 falsas crenças que eu aprendi na minha vida, que a Seitonê vem me mostrar que é falsa crença. Uma é quando o cidadão fala assim, se Deus quiser, pelo amor de Deus, está até o frio na espinha. Como se Deus quiser? Deus criou tudo perfeito desde o princípio, então a vontade de Deus é que tudo dê certo. Agora, se você não tiver vontade, a coisa não acontece. E a segunda é quando você chega numa cerimônia fúnebre, você olha para o cadáver e fala assim, descansou em paz, vai esperando que vai descansar. Descansar em paz o quê? Os quilinhos ali, né? Maravilha, maravilha. Tem mais uma pergunta aqui, diz assim, faço sutra para antepassados, todos os dias. Há uma semana sinto dor forte na parte esquerda da nuca, atrás da orelha, fisgada, que vai e volta, dia e noite. Minha pressão arterial sempre foi baixa, mas nesses dias aumentou muito, tenho 56 anos. Então, ela tem alguns probleminhas aí de pressão alta, essas coisas, mas ela diz que faz oração para os antepassados. Não sei se ela quis dizer. Eu olho para ele, por que eu tenho pressão alta, né? Isso. Ou então ela está atribuindo o que está manifestando o corpo devido à oração, né? Que tem uma interferência espiritual. Sim. Então é assim, precisa analisar com bastante seriedade com que sentimento está fazendo essa oração, não é? Então a oração para os antepassados não é para a gente tirar ninguém da ilusão, porque todos são filhos de Deus desde o princípio, né? Então o objetivo da oração dos antepassados é manifestar profundo sentimento de gratidão. Agora, o que acontece é assim, nós seguramos às vezes muitas coisas que aconteceram no passado, né? Preocupações, aflições de coisas que aconteceram no nosso passado e também seguramos preocupações e questões das coisas que vão acontecer no futuro, que a gente não tem nem certeza que vai acontecer. E o que acontece? Justamente isso exerce um poder na pressão arterial. E aí a pressão aumenta, a pressão do sangue. E quando a pressão do sangue aumenta, ela concentra em determinada parte do corpo. E quando a pressão do sangue está concentrada em determinada parte do corpo, isso manifesta em forma de dor, né? Então, por isso que está sentindo a dor, porque está carregando muitas preocupações e aflições do passado e preocupado com coisas que nem podem acontecer no futuro. Então, nossa gente aprende que só existe o aqui e o agora. Então, concentrar a mente aqui. E quando for fazer a oração dos antepassados, é profundo sentimento de gratidão. Certa ocasião, uma senhora veio para a Seitonê e ela ficou encantada com os ensinamentos da Seitonê. E foi conversar com o preletor que ela queria a forma correta de praticar os ensinamentos da Seitonê. E no Japão é muito comum as pessoas terem um oratório em casa. Sim. Eu acreditava que oratório seria só questões do povo oriental, mas eu fiquei sabendo que o primeiro oratório chegou no Brasil em 1500,
na expedição de Cabral. Tanto que em Minas Gerais nós temos o Museu do Oratório, né? Então o oratório não é... Porque às vezes a pessoa só vincula que é coisa de oriental, não é verdade? Então, e lá é comum as pessoas dedicar oração para os antepassados. E o que o preletor orientou aquela senhora? Que ela fosse para casa, que não se preocupasse com as coisas que estavam manifestando no mundo aparente, mas que ela dedicasse a oração aos seus antepassados com profundo sentimento de gratidão ao ponto de se emocionar. E ela começou a seguir a orientação do preletor. 6 meses que ela estava orando, seguindo essa orientação, ela tinha um filho que era surdo e mudo de nascença. E, surpreendentemente, ele começou a falar e ouvir. E o mestre Masaharu Taniguchi comenta essa transformação que ocorreu nessa família. Ele diz que a transformação não foi devido às palavras da Sutra Sagrada, mas o sentimento de gratidão com que aquela pessoa dedicou a oração. Então, quando a gente vai dedicar a oração aos antepassados, é só agradecer profundamente. E se tiver algumas nodas de insatisfação na nossa mente, só tem uma maneira de você curar a insatisfação, é através do sentimento de gratidão. Então, orar para os antepassados, posso afirmar categoricamente, só faz muito bem para a nossa saúde e dos nossos familiares também. Maravilhoso. Muito obrigado, preletor Oswaldo Garrafa Neto, obrigado pelas orientações, por estar aqui com a gente no programa da Seiichi Onoye. Que Deus te abençoe e seja cada vez mais feliz, que ajude muito mais pessoas aí através da Seiichi Onoye. E muito obrigado aí a todos vocês, telespectador do programa da Seiichi Onoye, que Deus abençoe a você, sua família, seus entes queridos, e que a gente possa se encontrar sempre aí nas atividades da Seiichi Onoye. Muito obrigado e ficamos agora para o momento de oração. Muito obrigado. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos.